Olá, eu sou o Babalorixá G de Oxoguian. Eu hoje sou o sacerdote responsável pelo Ibaxé Tobi Fumidejá, localizado aqui em Caucaia, no bairro do Guajiru. Eu conheci o candomblé por volta do ano de 1998, através de alguns amigos e através do meu interesse de pesquisa. Na época eu fazia faculdade, estudava música na Universidade Estadual do Ceará e tinha interesse em pesquisar sobre os ritmos das religiões africanas. E fui, inicialmente como curioso, a uma festa de candomblé numa casa que se situava na Barra do Ceará. Depois eu me apaixonei pela religião e a partir daí comecei a frequentar de forma regular. Estive em diversas casas, principalmente na casa da Mãe Ilza de Oxum, que é considerada a matriarca do candomblé do nosso estado. Lá na casa da Mãe Ilza, eu tomei minha primeira obrigação no candomblé, o bori, que é uma cerimônia feita para a nossa cabeça. Nessa cerimônia, eu pude vivenciar os primeiros preceitos e os primeiros conhecimentos acerca da religião em si, pois então eu só havia me dedicado à parte musical, que era meu objeto de estudo. Apesar de ter começado a frequentar em 1998, foi só em 2011 que eu fiz a minha iniciação no candomblé, numa casa chamada Ileia Laquetu Axé Logum Ibaim, que se situa no bairro do Siqueira, em Fortaleza. Lá eu fui iniciado pelo Babalorixá Thomas de Logum Edé como gamo do meu barco, ou seja, o quinto do barco, para o orixá Oxoguian. Desde então, passei a frequentar a religião, fui apontado como o babá quequerê dessa casa e posteriormente saí da casa, passando a me cuidar com o Babalorixá Márcio de Oxoguian, do Rio de Janeiro. Com o babá Márcio, eu fui orientado sobre a minha missão de ser babalorixá, de ser sacerdote, de ter a responsabilidade de cuidar espiritualmente de outras pessoas que, como eu, se interessavam pelo candomblé ou buscavam auxílio, ajuda, conforto, consolo nessa religião. Desde 2019, quando eu dei as minhas obrigações de 7 anos, meu Oduigê, e recebi os meus direitos de babalorixá, eu passei a cuidar das pessoas na minha casa, na Caucaia, como eu já falei, no bairro do Guajiru, e hoje já tenho 6 filhos iniciados que estão me acompanhando nesse processo de construção da minha casa. Além disso, tem outras pessoas que estão junto comigo e que hoje a gente vem trabalhando para construir a nossa história dentro do candomblé. É importante entender que o processo de formação dentro do candomblé passa pelo conhecimento das lendas, aquilo que nós chamamos de itãs. Os itãs, eles fazem referência a passagens da vida dos orixás, que são as divindades que nós cultuamos dentro do culto do candomblé. E nessas passagens nos são reveladas diversas facetas da personalidade humana, uma vez que os orixás, eles mesmos, representam arquétipos de personalidade. A partir do conhecimento dos itãs, a partir da vivência dentro do candomblé, nós podemos aprender mais sobre nós mesmos. Eu mesmo passei a entender muito das minhas características, do meu caráter, da minha personalidade, da minha fortaleza, dos meus defeitos, ao entrar em contato com esse universo amplo dos itãs do candomblé. Eles me fizeram entender melhor não apenas a religião, mas de me entender como pessoa, de entender aquilo que eu precisava saber para o meu crescimento, não apenas espiritual, mas nas minhas relações com os outros, nas minhas relações humanas. Nessa oficina, nós vamos conversar um pouco a respeito dessas lendas, as lendas dos orixás, as lendas que compõem todo o arcabouço cultural da sociedade iorubá,
a sociedade onde surgiu o culto dos orixás. Nós vamos falar um pouco de cada uma dessas divindades, das suas características e como é que essas características estão expressas nessas lendas. Nós vamos compreender que os Itãs não são apenas lendas, mas são também códigos de conduta, são também histórias que falam da condição humana, da condição de ser humano e de como essa condição humana nos aproxima da divindade, de como ser humano nos faz parte de Deus, à imagem e semelhança dele. A sequência em que nós vamos abordar os orixás nessa oficina vai seguir uma ordem que nós chamamos de Ordem do Xirê. Xirê quer dizer saudação, louvação. É uma parte no ritual do candomblé onde se saúda, onde se louva cada um dos orixás. E é seguindo essa ordem, que é uma ordem determinada pelos preceitos da religião, que nós vamos apresentar as características de cada um dos orixás e as lendas que estão ligadas a essas divindades. Espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui e espero principalmente que esse conteúdo sirva para a gente desmistificar e quebrar vários preconceitos que existem contra as religiões de matrizes africanas. Espero que os conhecimentos que aqui vamos discutir sejam muito importantes para a melhoria da vida de vocês e de todo mundo.